pessoas chegarem atrasadas, elas vão tomando os lugares atrás, né? Muito bem. Podem vir aqui mais para frente, por favor. Muito bem. Nós queremos dar as boas-vindas aos irmãos. Sabemos que hoje é véspera de um feriado, pegando final de semana, e certamente que algumas famílias, algumas pessoas estão viajando, mas nós estamos aqui para prestarmos um culto ao Senhor. Eu digo sempre, não é a quantidade que vai dizer se o culto é bom ou não. O culto é bom quando a qualidade do louvor, a qualidade da dependência de Deus, da espiritualidade, tem o comando no culto. Então nós estamos aqui para prestar um culto, e o Senhor diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, que Ele estaria presente. Ele está aqui em nosso meio, e nós vamos apresentar a Ele um culto que seja verdadeiramente agradável ao Senhor. Então nós convocamos a todos a participarem deste momento espiritual. Alô, boa noite, igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que o Senhor possa ser o motivo do nosso louvor, da nossa adoração a Ele. E que a gente possa sempre bendizer o seu santo nome. Por onde a gente andar, que a nossa voz seja a voz do Senhor Jesus. Bendito serei. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, quando eu obedecer a sua voz. Vamos cantar mais uma vez, se atentamente. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo,
Bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Amém. Nós vamos ler um texto bíblico que servirá de base para a nossa mensagem desta noite. Fala sobre o maior no reino dos céus. E Jesus, no capítulo 18 de Mateus, os versos de 1 a 5, ele apresenta uma lição, uma mensagem de vida que tem que ser alvo de reflexão. Naquela hora, aproximando-se de Jesus, os seus discípulos perguntaram: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis sequer no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Esta é uma mensagem muito forte. Como nós estamos nesse período do mês da criança, semana da criança, e amanhã é o dia da criança, que certamente todo dia é dia da criança, porque ela é quem comanda as nossas vidas. Mas, de um certo modo, eu deixei para hoje, exatamente na véspera do dia da criança, uma reflexão sobre esse texto que fala sobre, é uma exaltação à criança nas suas características. E eu queria, então, que nesse momento você fechasse os seus olhos, pode ficar sentado como está, feche seus olhos e ore ao Senhor. Ó Deus e Pai, estamos na tua casa para te prestar um culto, Senhor. Reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas mazelas, os nossos defeitos. Tu também sabes todas as coisas, o que há dentro do nosso coração. E reconhecendo isso, nos colocamos no teu altar, para que o teu Espírito Santo possa completar aquilo que falta em nós, para que assim esse culto seja verdadeiramente agradável a ti, para o louvor e a glória do Senhor Jesus. Fica conosco, abençoando os irmãos que aqui estão, que vieram a esta casa nesta hora, alguns passando por momentos difíceis na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, na sua vida pessoal, qualquer que seja o setor, que nós possamos, ó Deus, através deste culto, levar essas vidas ao teu altar, e que a oração para que esses lares, essas pessoas, sejam abençoadas por ti, e de uma maneira especial, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão ligados a nós e que estão passando por momentos difíceis na sua vida. Nós cremos no teu poder e na tua graça. Podemos entender que todas as coisas no seu conjunto contribuem para o bem daqueles que te amam. Fica conosco e prepara o nosso coração para a continuação deste culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. Nós vamos ter agora o nosso momento missionário. Está funcionando aquele microfone? Boa noite, igreja, graça e paz. Nosso momento missionário de hoje vai ser um vídeo sobre a capelania prisional batista. Pode rodar, por favor?
Meu nome é Irileia Fernanda da Silva Paz. Eu estou na unidade da Penitenciária Feminina do Paraná há 4 anos e 10 meses. Fui condenada, não gosto muito dessa palavra, mas é essa. Há um certo tempo, ainda tenho 3 anos, teoricamente, para ficar aqui. Meu nome é Larissa Tessaro Menarim. Eu estou aqui faz 1 ano e meio. Peguei uma condenação de 10 anos para cumprir 4 em fechado. Meu nome é Jaqueline da Silva Teixeira. Estou presa por tráfico de drogas. Faz 6 meses que eu estou aqui. Não sou condenada ainda, estou esperando condenação. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa extremamente solta no mundo mesmo, totalmente afastada de Deus. Quando eu estava na liberdade, não frequentava igreja, não buscava Deus. Em certos momentos eu até declarava que eu não gostava de crente. Lá fora eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, de frequentar a igreja, de trabalhar esse lado espiritual realmente. E a gente tem uma falsa ideia de que a liberdade é a gente fazer o que a gente quer. E quando eu cheguei aqui, eu vi que isso daqui não é um mundo para mim, isso daqui não é o que eu quero para minha vida, isso aqui não é um lugar bom de estar. O primeiro contato que eu tive com Cristo aqui dentro foi através da Bíblia, que foi doado pela Igreja Batista, que faz um trabalho aqui dentro. Ao ler essa Bíblia, fui lendo, não tinha entendimento nenhum, mas quando eu cheguei no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, me deparei com o versículo onde diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A gente tem acompanhamento semanal aqui do pastor Eduardo da Igreja Batista do Bacaxeri. Ele faz um discipulado aqui semanalmente com um grupo de 10 meninas. A gente é acompanhado, assim, tem todo esse acompanhamento espiritual, você começa a ter o entendimento da Bíblia. Hoje em dia, quando eu estou em momentos tristes da minha vida, eu abro a Bíblia, começo a ler, ouvir, lembrar de tudo que a gente conversa com o pastor no discipulado, e a minha vontade só aumenta cada dia mais de frequentar a igreja, sair daqui totalmente transformado. Após o batismo, a Igreja Batista sempre nos acompanha. Tem um acompanhamento, tem encontros, tem conversas, para que não fique um batismo simplesmente por um número, né? Então, assim, também quero deixar meu agradecimento, primeiramente a Deus, por ter se apresentado na minha vida, e em segundo lugar à Igreja Batista e ao pastor Eduardo por ter me dado essa oportunidade, tá me ajudando, tá me acompanhando, porque sozinhos a gente não chega a lugar algum. A assistência religiosa tem uma ferramenta muito importante na ressocialização, que é a nossa busca intensa aqui dentro da unidade prisional e também no departamento penitenciário como um todo. Através dos cursos cedidos pela Igreja Batista do Bacaxeri, na pessoa do pastor Eduardo, uma vez por semana está aqui com a gente percebe uma mudança muito grande no comportamento dessas presas que fazem o curso, e também no culto, que acontece uma vez no mês. A gente percebe que elas realmente querem uma mudança de comportamento, isso é notório a nível de segurança, e também uma busca no sentido de não precisar mais entrar numa ação criminosa para garantir o sustento da família, onde a procura por Deus mesmo é o caminho. Que coisa. Agora são 3, né? Suzana, Marcelo e a Graça. para nos ajudar. Fez o curso, foi? Que nós possamos sempre orar e ofertar, porque são trabalhos assim que a obra missionária é sustentada com as nossas orações, com as nossas ofertas, né? E muitos outros trabalhos também, sempre salvando vidas. E vamos para o nosso tema hoje. A igreja poderia ficar de pé, convido a igreja, aqueles que puderem, quiserem ficar de pé, né? Para nós lermos o tema da campanha. Porque ele me amou. Porque ele me amou. E a divisa está em João 4,19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos repetir esse primeiro tema? Vamos, esse tema é muito bonito. Ele nos amou, né? Porque ele nos amou. Vamos lá? Porque ele nos amou. Somente os homens. Porque ele nos amou. As mulheres? Todos. Porque ele nos amou. E a divisa é? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos lá? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Muito significativo esta mensagem. E o alvo da nossa igreja é R$ 1.500.
Sejam generosos nas ofertas. Doem com amor, né? Obrigado por isso. Muito bem. Eu queria só, enquanto vamos ter um momento de louvor, os irmãos podem continuar em pé. Os que puderem. Se tiver algum problema, pode ficar sentado, pode até ficar com a pernazinha em cima do banquinho. Pois bem. Então, nós queremos só dizer aos irmãos que a nossa oferta de missões está em andamento. Você pode entregar seu dízimo e pode colocar sua oferta para missões, porque esse trabalho que os nossos missionários fazem não é só no campo, lá na Amazônia, tem muita coisa que Missões Nacionais faz, que é uma maravilha. Isso aí é uma convenção batista brasileira, e você participar das noites missionárias já vale a pena, se você não participar de outra coisa. E aí você vê o trabalho que tem em vários institutos penais, aquele da Cristolândia que eles instalam. É um trabalho muito amplo de assistência aos pobres, etc, etc. Então, é muito bom você participar sabendo que você, quando der sua oferta, não vai ser aqui para a igreja, não vai ser para uso nosso. Vai diretamente para missões nacionais, para os nossos missionários do campo onde eles estão. Agora, vamos continuar participando com alegria agora com o momento de louvor e adoração. Amém. Nós o amamos, mas nosso Deus nos amou primeiro. E Ele está aqui. Ele é o motivo do nosso louvor. Tão certo como eu te vejo, o Senhor está aqui. Tão certo como eu falo e você me ouve, Ele está aqui e Ele sempre estará conosco. Aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Novamente, Deus. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém, glória a Deus. Nós vamos ter o nosso momento de oração, mas antes, relembrando que nós hoje temos de volta o nosso culto infantil. Temos algumas crianças aqui e elas vão participar deste culto infantil. Mas eu queria enfatizar muito um trabalho que aconteceu ontem aqui com as crianças da nossa igreja. As crianças que vieram, certamente usufruíram de um momento muito agradável, porque a programação foi muito bem feita. Eu louvo a Deus pelo nosso Ministério Infantil. O Ministério Infantil da igreja trabalhou muito para que tivesse aquela programação e tinha um bom número de crianças da igreja. Poucas crianças da igreja não vieram, mas a maioria veio e as crianças se empolgaram, brincaram, comeram, se divertiram e aprenderam certamente alguma coisa. E eu quero,
Não vou citar nomes para não cometer injustiças, né? Mas o Ministério da Infantil da Igreja, irmãos, sabem quem compõe esse ministério e tem uma liderança e tem os demais irmãs que participam deste momento. Então é muito bom a gente valorizar quem realmente trabalha com as nossas crianças, porque elas são, como Jesus mostrou, e nós vamos mostrar, muito importantes para o reino de Deus, tá bom? Nós vamos então agradecer a Deus o momento de dízimo e oferta e também chamar as crianças aqui para o seu momento de oração, né? De agradecimento para que elas sejam encaminhadas para o seu culto infantil, né? Temos aqui o titular, o Samuelzinho, que veio hoje para a escola dominical, o único aluno infantil, não é não? Mas veio e valorizou, porque a tia Rosa gostou, foi muito. Quem veio mais? Cadê a princesinha? Está dormindo? Vem com ela, traz ela aqui. Fica ali pertinho. Está estranhando, é? Demorou a vir, né? Passou um dia sem vir. Ó Deus e Pai, agradecemos-te pelos dízimos e pelas ofertas que foram colocadas no teu altar e pelas vidas que se posicionaram diante de ti. Pedimos-te agora pelo culto infantil, que a tia Rose possa, com essas crianças, transformar aquele momento ali num momento de crescimento, de bênção espiritual. Concede a tua bênção à tua igreja na continuação deste culto, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém. As crianças vão lá e nós vamos ficar aqui, não é? Deixa eu me somente apresentar, já esteve conosco uma vez aqui, o irmão Neto. Irmão Neto, fica em pé aí para a igreja conhecer. O irmão Neto voltou a estar conosco hoje e é uma alegria tê-lo aqui conosco, viu? Deus abençoe, irmão, tá bom? Mas eu estou feliz hoje com a volta de alguns irmãos que passaram uma semana, um mês sem vir. E tem uns que só vieram antes da pandemia, que agora estão vindo, né? Ismael e a Germanda, bem acompanhado com a criancinha já. Vai ser menino ou menina? Menino? Já sabe o nome? Se quiser uma sugestão, eu tenho uma sugestão boa danada. Zebedeu, Calquino, Ponderado. É um nome bonito. Mas a gente conversa sobre isso. Mas é uma alegria, viu, Israel e Germanda, estar com vocês aqui hoje. Uma alegria muito grande. A gente está sempre mantendo contato, mas é muito bom a gente ter esses irmãos, como outros que já estiveram vindo aqui, mas como não tinha culto infantil, ficava difícil vir sem as crianças. Mas agora as crianças podem vir. E a partir de agora, hoje, com feriado, algumas pessoas estão viajando, inclusive o nosso ministro de música, que não está aqui hoje. Mas nós estamos felizes porque estamos na casa do Senhor. O nosso abraço a todos quantos estão conosco nesta noite. Muito bem. Nós vamos conversar um pouquinho sobre uma exaltação à humildade infantil que Jesus apresentou no texto que eu li e vou reler, porque algumas pessoas chegaram depois. O texto em Mateus 18, de 1 a 5, diz assim: Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim recebe. É uma passagem interessante, não é? Porque a gente fica pensando como Jesus tinha como norma valorizar os grupos mais fracos, mais vulneráveis, mais rejeitados, os enfermos. Se fosse lepra, então, nem pensar. Como Jesus valorizou essas pessoas menos aceitas na sociedade.
E nós sabemos que o judaísmo é uma cultura extremamente machista. E a mulher não valia absolutamente nada, quase nada. Ela era um complemento da casa. A criança também. E Jesus fez questão de exaltar a mulher e exaltar as crianças. Como isso revolucionou as ideias correntes da época do seu contexto. Jesus exalta a mulher e exalta a criança e atende ao pobre, ao necessitado e cura os enfermos, os leprosos. Então Jesus verdadeiramente foi muito diferente daquilo que o judaísmo pregava. Aproveitava ele as oportunidades surgidas ao longo de seu ministério para deixar bem claro isso. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E abre os braços e diz: venham a mim todos, sem exceção, que estão cansados, estão oprimidos, estão sendo rejeitados, estão sendo abandonados. Venham a mim, vocês todos, porque eu lhes darei o meu alívio. Então esse é o Jesus que nós entendemos à luz da Bíblia, que não olha para a cor da pele, não olha para detalhes, ele vê o ser humano. Por isso que quando a Igreja Católica Apostólica Romana, em Puebla, fez um posicionamento a favor dos pobres, que todo mundo, ficou maravilha e tal, muito bom como discurso. Mas o cristianismo e o próprio Cristo jamais fizeram opção nem pelo pobre nem pelo rico. Mas a opção do cristianismo é pela pessoa humana, qualquer que seja a condição. Tem que agora se apegar ao pobre e rejeitar os ricos. O evangelho, ele é abrangente. Ele pega todo ser humano na sua carência, na sua necessidade. E aí, daí o choque que Jesus tem causado, aquele momento em que os discípulos foram a ele e fizeram uma pergunta. Não se sabe qual deles, em Mateus não sabe, mas supõe-se que foi Pedro. Até porque estava na cidade de Pedro, Cafarnaum, provavelmente na casa de Pedro. E como Pedro era mais atirado, é provável que tenha ele feito essa pergunta. Isso não fugia muito à regra, porque os 3 discípulos mais próximos a Jesus, quais eram ele? Pedro, Tiago e João. Tiago e João foram a Jesus e disseram: Senhor, lá no teu reino coloca eu de um lado, à tua direita, e o meu irmão à tua esquerda. E aí Pedro provavelmente fez essa pergunta, quer dizer, é do ser humano o desejo, a ambição de galgar certas posições de destaque. Mesmo no contexto tão espiritual como esse que Jesus proporcionava a todos que andavam com ele. Que só falava em reis espirituais, em coisas profundas, jamais disputou nada, nem quis disputar. Jesus deu um exemplo de humildade e agora, então, os discípulos fazem esta pergunta. E a resposta de Jesus não foi em discurso nem em palavras. Foi numa simples atitude. Chamou uma criança. Ah, meu Deus, criança é bênção de Deus para nós. Chama a criança, coloca no meio e dá a resposta. A resposta estava dramatizada na presença daquele ser aparentemente tão insignificante como era para o judeu, mas que Jesus deu tanta importância, uma criaturinha tão frágil como esta, ser apresentada como demonstração de alguém
que será grande no reino dos céus. E aí, a gente fica a pensar que Jesus mesmo, como viam os discípulos, não era poderoso aos olhos humanos. Quem Jesus era? Filho do carpinteiro. De Nazaré, que lugar é esse? Nunca veio ninguém especial de lá. Esse Jesus mesmo não era poderoso. As expectativas em torno do Messias, forte, poderoso, foi frustrada com o filho de Nazaré, dada a sua simplicidade. A sua simplicidade. E aqui, mais uma vez, ele mostra que ele não demonstrava poder, porque ele, Jesus, era o próprio poder personificado. E aí, Jesus não responde com palavras, mas com exemplo a ser seguido pelo verdadeiro convertido. E aí ele pega pesado. Ele pega pesado quando ele diz assim: se não vos converterdes e não vos tornardes como essa criança, de modo algum, nem sequer entrareis no reino dos céus. E nós vamos analisar essas afirmações de Jesus, porque ela é importante em dois pontos diferenciados. O primeiro é a ambição adulta. A ambição adulta que está nesse texto aqui. Quem era o maior? Quem queria ser o maior? Era o questionamento daqueles homens. O espírito competitivo, que é tão comum a nós. Tão comum a nós. A pergunta feita pelos discípulos de Cafarnaum mostra um choque de valores. De valores. Isso já aconteceram com os dois outros discípulos, que queriam um lugar de destaque no futuro reino de Jesus. Mas a pergunta mostra, mais uma vez, uma visão equivocada do reino de Jesus, que ele mostrava que não era deste mundo. Não era como eles pensavam e muitos pensavam. Jesus, então, mostra que essa é uma tendência humana, evidenciada na vida adulta. Somente nós, adultos, temos este espírito competitivo, este espírito de querer dominar situações. As crianças, elas brincam. Aquele momento de competição, ganhou, perdeu, daqui a pouco está tudo bem. Não há maldade nas suas condições. E então essa tendência humana, evidenciada, tem forte inclinação para a ambição. E eu costumo dizer que a ambição em si mesma não é pecado. Paulo diz, não ambicioneis coisas altas. Isto é, acima do normal. Mas ambicionar, crescer na vida, estudar, se tornar um médico, se tornar uma pessoa do bem, de ter uma certa condição de conforto, isso não é para ser recriminado. Nem Jesus recriminou. Jesus tinha pessoas que sustentavam o seu ministério, que eram pessoas financeiramente bem. Mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, onde ele andava, eram mulheres financeiramente bem colocadas. Fora outros seres que surgiram à frente dele, que eram de destaque, como Arimateia e etc, etc. Então o que nós temos aqui é a questão da ambição desenfreada, que se caracteriza por uma palavra chamada ganância. Ambição natural não é pecado. Quando ela é descontrolada, ela passa para o estágio dessa situação de ganância, sabe? De querer tudo. Uma vez perguntaram a um grande empresário inglês numa entrevista, depois dele conquistar vários prêmios de crescimento da empresa dele, perguntaram, o que é que você ainda quer mais? Ele disse, eu não sei o que é que eu quero mais, eu sei que eu quero mais. Está pouco ainda. Está pouco ainda. Então a ganância
traz consigo, arrasta consigo, o chamado egoísmo, a vontade exagerada de ser maior, de se destacar. O egoísta quer crescer e quer ter, não se importa com quem não está tendo, quem não está tendo possibilidade. O egoísta, ele centraliza a vida em si mesmo, em si mesmo. O altruísta se preocupa com o outro, preocupa consigo, mas com o outro também. Ama a si, mas ama o próximo. O egoísta não, ele só ama a si mesmo. Ele quer sempre, ele sempre deseja mais. Está preocupado com a sua realização pessoal. Esta mesma atitude de ambição, de ganância, não trabalhada, produz a vaidade. Aí a pessoa gananciosa começa a se achar superior. Aí, eu consegui isso, vocês aí que não estão com nada. Começa a ser uma pessoa vaidosa, extremamente vaidosa. E aí essa vaidade lhe leva a quebrar princípios, até princípios bíblicos de honestidade. Não é? A gente vê por aí, é muito difícil a gente entender uma pessoa que comece a galgar posição, que ela não se deixe contaminar pelo vírus desta maldade humana, sabe? De querer a todo custo superar os outros, querer ser melhor do que os outros em tudo. Eu fico pensando, quando a gente começa a pensar de pessoas que ficam falando sobre os nossos políticos, quando eles... porque o político é evangélico e tal. É bom que a gente tenha político evangélico, desde que haja como crente. Mas a coisa se tornou tão banal que todo mundo quer dizer que é evangélico para poder ganhar voto dos crentes. Porque o crente hoje tem um percentual de populacional muito grande no Brasil. Então a coisa se tornou tão que todo mundo que está dizendo que é cristão está querendo acelerar o seu crescimento na vida, tirar proveito disso. É preciso muito cuidado com isso. A ambição é a ganância em primeira instância. E tem a companhia maléfica da malícia, como escudo às chamadas segundas intenções. Isso é outro problema que a gente fala que são tão próprios a pessoas falsas, dissimuladas. E não dá para entender nunca que pessoas assim, elas consigam realmente atingir objetivos saudáveis. Então é muito bom a gente pensar que esta ambição que os discípulos mostraram aqui é uma ambição tão comum ao ser humano, porque ela é desenfreada. O que é que eu vou tirar proveito? O que é que eu vou ganhar com isso? Qual é a minha possibilidade de crescer? Onde será a minha colocação? Então essa era a pergunta. O pior é que isso acontece às vezes na família, o espírito competitivo na própria família, né? Já viu família grande que tem 5, 6 pessoas que um irmão fica achando que o pai gosta mais de um e que a mãe gosta mais de outra, né? Já viram isso em algum lugar? É provável que tem, né? Às vezes não há competição no sentido negativo, mas uma competição natural de querer agradar mais, de querer ser melhor e etc, etc. Mas essa competição também no trabalho. Você às vezes está trabalhando com tanta seriedade, mas tem uma pessoa que está competindo com você e você nem sabe. Mas ela quer o seu lugar. Ela quer lhe superar. Ela quer alcançar uma posição melhor. Acontece na escola, na rua e, por incrível que pareça, às vezes até mesmo na igreja. O que não é nada saudável. Então é muito bom que não haja dissimulação, que ninguém seja falso, que todos possam ter atitudes sinceras. Se há uma coisa que a criança tem de sincera, tem de qualidade, é a sinceridade. Nós tivemos um culto, quando eu completei 70 anos, essa igreja fez uma festa para mim aí no buffet, para comemorar meus 70 anos. Quando eu voltava para casa, aí meu neto olhou para mim e disse: vovô, você já completou 70 anos? Eu digo: já. Aí eu pensei que era 80. Se eu quero 80, meu filho, seu avô está tão velho assim. Mas a imagem dele diz o que sente, está na hora para dizer, né? Você não pergunte a uma criança se uma coisa está boa, porque se estiver ruim, ela diz.
Um menino estava comendo lá na casa de uma senhora, e a senhora perguntou, era um cozido, né? Ela disse, e aí, meu filho, tá gostando do cozido? Ele olhou para ela e disse, vovó, eu estou comendo a pulso. Criança é assim, é sincera. Por isso Jesus exalta. Os adultos, eles começam a aprender, sabe, as artimanhas da vida, começa a ser influenciado por um, por outro, daqui a pouco está competindo, daqui a pouco quer ganhar, daqui a pouco quer ser superior, quando não consegue de uma forma, consegue de outra, quebra princípios. O adulto é assim, infelizmente. Quando nós conhecemos o Evangelho, Deus nos muda nisso. Deus nos faz pensar mais nos outros, buscar somente as coisas honestas. Graças a Deus por isso, porque Deus faz esta obra em nós. Mas, de um certo modo, a ambição adulta, ela é verdadeira no nosso convívio. E o segundo princípio é a humildade infantil, que foi destacado aqui. Se Jesus combateu esta ambição, ele exalta a humildade infantil, onde se encontra o maior. Não lá, mas aqui se encontra o maior. Jesus responde à incômoda pergunta de forma visual, colocando a criança como exemplo. Está aqui uma criança. Abalou certamente esta sua posição as intenções dos discípulos ao dizer que se não mudassem, não entrariam no reino de Deus. Jesus exigia mudança, que eles estavam fazendo aquela pergunta, deviam mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de princípios e olhar para a criança como seu exemplo. Isso atingiu as equivocadas intenções e conceitos dos discípulos que precisavam se converter. É o que o grego chama de estrafepe. É a vida nova. É a mudança de hábito. É a mudança de caminho. É como nascer de novo. É uma nova vida em Cristo Jesus. A dependência podia ser enfatizada na criança. Jesus podia dizer, olha, sejam dependentes como a criança, que a criança é dependente da gente, né? A criança, quanto mais tenra for a sua idade, mais ela depende da mãe, depende do pai, senão ela morre. Ela precisa de nós sempre, depois vai crescendo, mas tem outro tipo de dependência emocional, psicológica, espiritual e etc. Mas podia Jesus ter destacado só a dependência. E embora mereça destaque, a ênfase que Jesus dá não é tanto a questão da dependência, mas a humildade como oposto às suas ambições demonstradas. Jesus foi muito claro. Vocês estão querendo ambição com coisas altas, e eu vou mostrar para vocês, se vocês não diminuírem, não se humilharem, a ponto de ser como uma criança, nem sequer vocês entrarão no reino dos céus, pouco mais ocupar lugar de destaque, ser maior no reino dos céus. Essas colocações de Jesus, às vezes, atingiam em cheio, podiam ferir, mas eram verdades que precisavam ser colocadas. Ser semelhante a uma criança não significa se comportar igual a criança a vida toda. Já sendo adulto, Paulo fala sobre isso. Gente, eu vou tratar vocês como crianças. Vocês são adultos, estão se comportando como crianças. Quando ele escreve as suas cartas para as igrejas. Crentes que têm um comportamento de infantil, fica com raiva de qualquer coisa, mimimi de qualquer coisa se chateia, qualquer coisa deixa a igreja, qualquer coisa não sei o que, fica com raiva do irmão. Gente, o que é isso? O que é isso? As crianças brigam nos tabefes, daqui a pouco estão se abraçando, estão jogando, e os pais vão brigar pelos filhos? Nunca entre na briga de filho seu com seu vizinho, com o filho do vizinho. Porque você briga, você fica de mal com o vizinho, e depois os meninos estão brincando de novo. Mesmo jeito. Criança é assim. Ela não guarda rancor, ela não tem maldade. E isso a gente pode copiar. Mas não pode ser criança a vida toda. Pessoas imaturas, crentes, tem 20 anos de igreja,
não aprendeu quase nada, não se curva diante da palavra, não busca a oração como arma secreta espiritual, não cresce na graça e no conhecimento de Jesus, gente. E Jesus está mostrando que, se semelhante a uma criança, é a humildade. É a humildade que vai lhe levar a novas atitudes, a mudança do rumo do curso básico da sua vida. É a conversão. Se não vos converterdes e não vos tornardes igual a essa criança, vocês jamais entrarão. Então, o que é isso, irmão? É humildade. Humildade. A humildade é uma virtude genuinamente cristã. Sabe por quê? Porque antes de Cristo, ser humilde era se degradar. Ser humilde era ser um pé rapado. O conceito de humildade era totalmente distorcido. Sêneca já dizia, ser humilde é se degradar. Então, a vaidade, você vê que a gente, filmes antigos dos reis, etc., a vaidade era admirada, aplaudida. Jesus fez o contrário, gente. Mostrou que a humildade é que tem que ser aplaudida, tem que ser buscada. É o evangelho. Contra tudo que se pensa no mundo lá fora, apontando agora para o reino dos céus. É ser, não fazer. É uma questão ontológica que nos desafia como adultos a sermos melhores e sermos simples no nosso dia a dia. A simplicidade da criança é impressionante. Você tem criança em casa, aprenda com seus filhos. Eu aprendi muito com meus filhos. E continuo aprendendo com meus netos. Porque é muito dócil a criança. Às vezes ela faz uma malcriação, uma bobagem, daqui a pouco você bota ela lá no canto, daqui a pouco você vai, chega perto, ela lhe abraça, lhe beija. Olha, se não aconteceu nada, gente. Isso é típico da criança, não é? E eu concluo dizendo o seguinte: a pergunta feita representava o que há de pior na tendência humana historicamente: a sede de poder. A sede de poder, meu irmão, é uma coisa doentia. Doentia. Você vê que uma pessoa que alcança uma certa posição, se ela perder aquela posição, ela fica uma pessoa arrasada. Tem um irmão, não vou dizer qual é a igreja, mas também não é esta aqui a igreja. Um irmão que era ele ocupava um cargo muito forte numa multinacional. E ele estava prestes a alcançar uma posição maior, que ele teria que sair de Fortaleza para ir morar, parece que em São Paulo. Recebeu um telefonema para ele se apresentar em São Paulo. Ele achou que era para receber a promoção. Comprou um terno novo, se ajeitou todo, foi bater em São Paulo. Chegou lá, ele foi demitido. Foi receber a demissão, todos os direitos que ele tinha. Recebeu uma boa quantia, era uma empresa grande, que dava a ele férias na Europa todo ano com a família, enfim, era uma empresa de altíssimo nível. Ele voltou frustrado, voltou arrasado, entrou em depressão. Eu estive com ele no apartamento dele lá no Meireles, várias vezes, para conversar com ele, etc. E ele, formado em Direito, esse concurso, juiz, e até hoje é juiz. Mas você conversa com ele, ele está sempre dizendo que saudade, sabe, daquele tempo de poder. Tá? Pastor, eu entrava nos lugares, era diferente. Hoje, não. Eu fico pensando assim, sabe, a gente tem que lutar pelo melhor para nós. Dentro dos princípios, dentro da justiça, dentro daquilo que é santo, agradável a Deus. Busque, meu irmão. Pode crescer, pode melhorar a sua vida, mas não esqueça os princípios bíblicos. Não esqueça da palavra do Senhor. Não se esqueça de ser humilde o tempo todo, em qualquer que seja a sua idade. A resposta de Jesus foi perfeita e clara com a criança, com a sua humildade e com a sua pureza e a sua pureza. Por isso e tudo mais, vamos valorizar e investir nas nossas crianças, nossos exemplos
que temos dentro de casa de humildade e simplicidade. Vamos valorizar mais. Essa igreja, na sua limitação, na sua condição, ela tem investido muito no departamento infantil, tem ajudado muito com conforto. Me lembro que a gente reunia ali, não tinha nada, depois o ar-condicionado, depois ajeitou. Esse período agora que teve parado aqui, a Rose no seu ministério fez campanha, ajeitou aí, a igreja ajudou, e fez lá um painel bonito, mudou a mesa, mudou, enfim, uma série de coisas bonitinhas que a sala ficou muito linda. A programação de ontem, como os irmãos investiram? A Rose estava de férias comigo, todo dia ela ligava para uma pessoa, uma mensagem para uma pessoa, porque ia providenciar, foi pedir emprestado uns, como é que chama? De colocar tesouro, né? Um baú, 2 baús, trouxe emprestado, eu fui buscar, para ir deixar, e etc. Por quê? Porque investir nas crianças, gente. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena? Vale, meu irmão. Aí quando você não vem para a igreja, não vem para a escola dominical, por exemplo, sabe quantas pessoas tinha na escola dominical hoje, na classe de criança? Uma criança. Uma. Ah, pastor, mas tá bom. Pandemia e tal, feriado amanhã. Mas, gente, traga seu filho para a igreja, para a escola bíblica dominical, para aprender as lições, as historinhas bíblicas. São princípios que a gente vai colocando para elas. Elas são ótimas, são boas. Elas têm que receber o que é bom, porque lá no mundo lá fora só tem o que você conhece e sabe. Então a igreja, ela tem que procurar, e os pais têm que procurar, investir. Às vezes um domingo à tarde, dormir mais, deixa para ir só para o culto, 7 horas e tal. Venha para a escola bíblica, traga seu filhinho, sabe? Porque tem professores que se preparam para dar uma aulazinha. Tem lá uma sala com ar-condicionado. Traga seu filhinho para assistir à escola. Traga para o culto. Tem um culto infantil, pronto, como hoje, né? Está lá sendo realizado. Mas valorizem tudo, não é comprar presente. Compre presente. Não é comprar roupa nova, compre também roupa nova. Mas dê seu tempo, seu cuidado e invista na felicidade e na bênção das suas crianças. Eu concluo dizendo um princípio do Pequeno Príncipe, que ele diz assim: todos adultos já foram crianças um dia, mas nem todos se lembram disso. Nem todos se lembram disso. Agradeça a Deus pelas crianças que você tem na sua vida. Seja seu filho, sua filha, seja quem for. Agradeça a Deus, porque essas crianças, quando olham para nós, e nós olhamos para elas, nós entendemos o que Jesus queria dizer. Quando diz: o maior no reino dos céus é aquele que se faz como uma criança. Não em atitudes infantis, mas na maneira de ser, primando pela simplicidade, pela humildade, para o louvor e a glória do Senhor. Que Ele nos abençoe. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Nós vamos, deixa eu dizer o que é que eu ia dizer. Eu ia chamar as crianças aqui, mas elas estão ainda no culto, né? Para fazer uma oração aqui com as crianças. Amanhã é dia das crianças, mas a gente já fez aqui antes. E a tia Rose certamente... É a Rose que está lá? Ela certamente vai fazer isso, mas eu quero agradecer aos irmãos a presença. Estou muito feliz com a presença. A gente achou que ia ter pouca gente. Deus abençoou que veio mais gente hoje. E os irmãos estejam aqui todos os domingos, porque a igreja está assim. Não vai vir uma vez e some, aí você ficar mandando mensagem: vem, estamos com saudade. O que é isso, gente? O que é isso, hein? Tem uns irmãozinhos que eu mando uma mensagem: venham, gente, para o culto, a gente está sentindo falta de vocês. Pois então, Deus abençoe vocês, que façam da semana que hoje se inicia uma semana maravilhosa de bênçãos para todos, tá bom? Vamos ficar em pé e vamos concluir o nosso culto. Enquanto os irmãos estão ali, vamos ficar em pé para a bênção apostólica. Depois nós teremos a música final, tá bom? Feche seus olhos e agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, agora e para sempre. Amém, irmãos. Amém. Boa semana para vocês.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Vamos repetir novamente, que o Senhor nos deu um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Amém. Valeu, irmãos. Lembrando aos irmãos que quinta-feira estaremos com o nosso culto de oração de volta, certo? Irmãos, venham para a gente orar aqui quinta-feira, tá bom? Vai ser uma reunião muito legal aqui que a gente vai fazer de oração, tá bom? Deus abençoe a todos. Uma semana de muita paz.